Olha, vamos falar de um assunto agora que interessa a toda a família. Pai, mãe, vem pra frente da televisão porque é hora da gente tirar uma série de dúvidas. Porque com o início do ano escolar, um problema de saúde importante volta a preocupar os pais e educadores, que são os distúrbios de aprendizagem. Estudos indicam que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, afeta entre 5% e 8% da população mundial e que a dislexia, cerca de 17% das pessoas. Por isso, o nosso médico de família, Dr. Antônio Sprosky, está aqui e hoje vai dar uma verdadeira aula sobre os distúrbios de aprendizagem para a gente. Doutor, eu queria começar falando sobre quais são os impactos que o TDAH pode gerar na vida de uma criança e como ele acontece. Então, os impactos são muito abertos e são impactos sociais, impactos escolares, impactos na vida profissional. Então, eu vou mostrar para vocês como o cérebro de quem tem déficit de atenção e hiperatividade ele funciona. Então, se a gente entrar dentro do cérebro agora, vocês vão ver uma rede de células neurológicas chamadas neurônios, e esses neurônios se comunicam um com o outro por essa passagem de estímulos elétricos por estimulação de neurotransmissores. Agora, no déficit de atenção, olha o que acontece: os neurotransmissores desaparecem e uma célula nervosa não conversa com a outra célula nervosa. E isso é que vai dar os principais sinais e sintomas do problema. E que áreas do cérebro podem ser afetadas? As áreas do cérebro, geralmente, a atividade neuronal normal, a gente tem o lobo frontal, o lobo parietal. Aqui vocês estão vendo aquela área vermelha, é o lobo frontal, é a região do tálamo. Essa região é a área da motivação, da emoção, da recepção dos efeitos da escola, dos aprendizados, e essa área está afetada no cérebro das pessoas que têm esse déficit de atenção e hiperatividade. Agora, doutor, como é que os pais podem identificar os sinais do TDAH nas crianças e qual é a importância de descobrir cedo esse distúrbio? Boa doutor? pergunta, Renata. Geralmente os pais às vezes nem percebem que os filhos têm, e quem vai perceber é a escola, os professores, né, os coleguinhas. Então eu sempre mostro aqui para vocês verem a ponta do iceberg. Dão uma olhada para vocês verem agora a ponta do iceberg. Então prestem atenção na impulsividade, distração e agitação. Então esses três sintomas são muito importantes, mas olha só o que tem aqui embaixo do iceberg. Aqui embaixo do iceberg tem, se nós não fizermos o diagnóstico precoce, a criança pode mais tarde ter memória, preconceito, baixa imunidade, procrastinação, muitas decisões precipitadas, estudos e carreiras abalados, desorganização e principalmente ansiedade, dificuldade de se relacionar, tendência a vícios e instabilidade emocional. Então é um leque de situações que pode acontecer no dia a dia. E olha outra coisa interessante, toda criança é um pouco dispersa, não tem uma criança que... Toda criança é dispersa. Então normalmente a criança pode... Aqui começa o joguinho, a tarefa do dia a dia e a finalidade é chegar aqui embaixo, né? Eu fiz a lição de casa, por exemplo, né? Olha o que acontece com quem tem déficit de atenção. Para aqui na sombra da árvore, vê o peixinho, caminha mais um pouquinho, para aqui para ver o peixe, vai pescar, volta um pouquinho para a sombra e muitas vezes não consegue chegar na tarefa final, por exemplo, de fazer uma lição, de marcar um compromisso. Então, essa é a diferença, entendeu? Falta aquela ligação que eu falei dos neurônios. Isso quer dizer que tudo que está ao redor causa uma distração. Muitas vezes Sim. o pai, a mãe entendem que o filho não está estudando, que a criança não está fazendo as coisas direito, não quer fazer as coisas de casa, porque é mal criada, porque é preguiçosa, mas na verdade pode ter algo a mais ali, certo? E além disso vai punir a criança. Ah, não fez a lição, você vai ficar no escuro, vai ficar aí, e é pior. Isso gera na criança piora do quadro. Então, é por isso que é tão importante a gente prestar atenção e principalmente ter um relacionamento com os educadores, com os professores, com a escola, para conseguir ter exatamente esses diagnósticos. Estudos já apontam alguma causa concreta para o TDAH, doutor? Sim, alguns estudos mostram qual é o problema que está atrás desse transtorno. Fatores genéticos. Hoje nós já identificamos alguns genes responsáveis pelo transtorno. Os fatores ambientais são muito importantes e pouca gente fala.
Então são pais que têm o problema e deixam a casa bagunçada, não ligam para coisa, para limpeza. Então a criança já nasce com esse fator ambiental presente na casa. E anormalidades cerebrais, como eu mostrei para vocês agora, o lobo frontal, o córtex diminuído. Então tem a anormalidade cerebral. Agora, doutor, como é que é feito o diagnóstico do TDAH e quais são os tratamentos? Então, normalmente o diagnóstico ele é feito por uma equipe de profissionais da área da saúde. A gente pode fazer um neuropsicólogo, neuropediatra, toda a criança tem que ser avaliada a parte neurocognitiva. Então, os testes neurocognitivos são feitos por esses profissionais que eu falei, psicopedagogos, inclusive, e o tratamento. Vamos dar uma olhadinha no tratamento. O tratamento sempre é feito com uma terapia cognitivo-comportamental. Como eu falei, é feito com uma multidisciplinaridade, fonoterapia, às vezes, se necessário. E, além disso, o uso de medicamentos estimulantes, como o metilfenidato. O metilfenidato é um remédio que a gente prescreve, porque essas crianças e adolescentes funcionam como óculos. Como você tem uma miopia, você não tem que pôr um óculos para enxergar? Esses medicamentos a gente dá para a criança para a vida inteira. Porque às vezes você tira o medicamento, de repente a pessoa não sabe mais como se comportar, como é. Então tem que ter um acompanhamento, que eu diria, um acompanhamento para a vida. Para a vida toda. É. Por isso que é tão importante a Muito gente conhecer importante. desde pequenininho É isso. verdade. Agora, existe um outro distúrbio que também aí acomete muito as crianças e atrapalha demais, que é o caso da dislexia.